Oi, gente querida, gente amiga, comunidade Pós-TV 247, canal Paz e Bem, todos os membros aí do Sejus. Estamos juntos, mais um dia. Sou Carla Pavão, com muita alegria. Nós estamos aqui para mais um Paz e Bem nesta quarta-feira. Então, hoje eu queria começar de um jeito diferente. Eu queria começar agradecendo o pessoal que está no chat. Eu vi que a Sumaia andou no chat na semana passada. Eu fiz o Paz e Bem de número 648, Projeto de Jesus por Boff e Kempis. E eu vi que além da querida Josi, que sempre está lá, a Beth Silva, Sumaia, Isa Castro, Gesamari, Solange, Augusta Dibe. Gente, às vezes como é muito cedo, eu falo Paz e Bem para vocês e depois eu me perco completamente, porque eu já acordei muito nesse horário, mas hoje em dia não é o meu horário habitual. O César eu vi que está por lá também, que sempre acompanha a gente, a Beth Silva. Então, um beijo grande para cada um de vocês aí do chat. E dos comentários da semana passada, eu vi que a Maria das Graças Pedrosa Carneira disse que a Imitação de Cristo foi durante muito tempo o livro de cabeceira da mãe dela. A Maria dos Anjos diz que está sempre aqui, constante, mas atrasada. Na verdade, não tem atraso, a gente vê quando pode, isso que é muito legal dessa TV Pós-247, falei tudo errado, da Pós-TV, que é a 247, a comunidade Paz e Bem, que podemos ver a toda hora. Então, se inscreva no canal para receber as notificações e poder ver na hora que for mais oportuno para cada um de vocês. A Cláudia Caetano diz, bom dia, Rap New Flopal. Eu sempre tenho dificuldade com o nome dele, é um que nos acompanha há muito tempo, esse perfil. Ele diz que alimenta o nosso espírito com os ensinamentos e despertamos e nos sensibilizamos pela fome alheia. Muita gratidão, ele disse, o meu trabalho é de importância. Eu acho que o nosso, né, a sua emoção nos ajuda a ver novos horizontes. Acho que é nosso esse trabalho, é uma construção coletiva que eu faço com muita alegria, mas faço porque eu sei que do outro lado vocês estão aí me dando todo esse apoio, esse incentivo, sem isso seria impossível. Então, minha gratidão a cada um de vocês. Isa Castro, gratidão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim seja. Márcia Santos Cruz, sempre muito bom estar com vocês, eu também acho. Kátia Garcia, tema lindo. Marta Valéria deixa lindo aqui também. O Edson Silva, que Deus nos ilumine. O Edson Garcês, também na expectativa sobre o tema. A Cláudia Caetano diz obrigada. E a Lúcia Martins está sempre por aqui, ela deixa uns memes, mas ela nunca esquece de estar conosco. No dia de hoje, eu estou passando, só estou olhando aqui para o lado, gente, porque eu perdi o meu texto, só isso. Desculpem aí, eu abro às vezes no PDF e ele some, e eu não sei onde foi parar. Então é só por isso que eu olho para o lado, porque eu trabalho com duas telas. Então eu queria contar para vocês, eu estou passando por um momento de muitas transformações, algumas delas bastante sofridas, em algum momento eu conto para vocês em detalhe, mas eu diria que são praticamente como dois lutos de pessoas vivas, que depois de longos anos está acontecendo algumas interrupções, modificações, então é um momento em que eu tenho me socorrido muito da leitura de textos das mais diversas espiritualidades, em especial dos católicos, dos místicos católicos medievais. E hoje eu sei que o Faustino Teixeira em algum momento vai dar um curso sobre isso, talvez seja até hoje por sincronicidade e intuição, não sei dizer, porque eu não tenho o cronograma dele de cor, mas eu senti uma necessidade muito grande de falar sobre Teresa d'Ávila. E eu peguei um texto de apoio de um livro que é da Cláudia Bingemer, que vem aqui, já esteve conosco aqui no Paz e Bem, ela é um contato do Faustino, ela deu aulas aqui, que é um livro que tem me dado muito alento, que chama Mulheres de Palavra. E a partir disso eu fui ver a percepção de um frei que se chama Patrício Ciarini sobre a Teresa d'Ávila. E ele vai dizer que ela é uma doutora da igreja. Eu não tenho muito conhecimento no multiverso católico, muito menos da igreja, mas eu queria dividir com vocês partes que me sensibilizaram nesta trajetória que eu estou vivendo. Então ele vai dizer que é uma das maiores mulheres de palavra da história, porque ela soube ser fiel a si mesma, aos outros e a Deus. E essa fidelidade é reconhecida inclusive pelos homens com quem ela tratou durante toda a sua vida,
porque nós sabemos que a situação em que ela vivia era uma situação de desafiar o machismo, como nós estamos vivendo hoje com todo esse recrudescimento, né? Com todas essas questões políticas aí de extrema direita. Então, ela era vítima de armadilhas dos homens e ela desafiou esse poder, ela vai resistir a essas evidências, ela vai ser uma mulher que já é uma protagonista dessa mulher do terceiro milênio onde eu me enquadro, porque muitas dessas lutas que eu estou vivendo acontecem justamente nesse contexto de homens, e eu acredito que isso não seja uma exclusividade minha, muitas de nós estamos vivendo essa passagem. Então, saindo daquela mulher, né, vista como uma questão de salvação, como ternura, para uma mulher que é forte, reflexiva, crítica, combativa, uma mulher que sabe, mesmo na humildade, ter o seu espaço de firmeza. Eu nunca me esqueço, eu não lembro quem foi a pessoa que comentou aqui nos meus vídeos e disse assim: a Carla sabe ser forte. Ela usou o meu nome, mas eu entendo que ela se referia a esta comunidade de mulheres e homens aqui inclusivos e de todes, né, incluindo também a comunidade LGBTB+, e que eu não tenho muita facilidade para falar com o E no meio. Eu sei que a comunidade tem pedido que se altere, se tire o X pelo E para poder, nos textos, para quem tem alguma necessidade auditiva, para que seja lido, o X não é lido e o E é lido, então já fica esse recado. Então vamos voltar lá para Teresa d'Ávila. No ambiente histórico do século XVI, né, que ela viveu nesse período, deixa eu ver se aqui eu tenho exatamente os anos para falar para vocês, se bem que eu acho que eu fechei o livro. Talvez eu não consiga falar, mas tem uma capinha aqui nesse livro, ele é muito bem feito. 1515 a 1582, Teresa d'Ávila. Depois tem outros textos que oportunamente eu queria comentar com vocês. Então, a mulher não tinha nenhum direito, né? Era fazeres domésticos e geração de filhos. E num ambiente completamente hostil a qualquer manifestação de feminismos ou de proto-feminismo, se a gente puder chamar assim. Então, aqui ele vai dizer que a própria Teresa, ela foi definida pelo núncio apostólico Cega como uma mulher vagabunda, que anda espalhando por aí más doutrinas e que seria melhor que ficasse em casa tecendo. Então, olha as considerações. Ela não fugiu disso, né? Ela foi nascida numa família de judeus convertidos e num ambiente muito austero, onde o pai dela, Dom Alonso de Cepeda, procura dar uma educação especial dentro de um mosteiro agostiniano, e curiosamente eu me identifiquei porque eu estudei boa parte da minha vida em colégio agostiniano, mesmo sendo espírita, meus pais fizeram questão de me colocar no colégio agostiniano. Então, ela tinha destino de casa, educação, né, e gestão de empregados. E ela vem com uma coisa que também permeia muito o meu ser, que é uma inquietação e uma angústia existencial. Então, com o seu irmão, desde os 7 anos, ela tenta fugir, né, para a terra dos mouros, porque ela queria ver Deus. E esse processo de crescimento interior dela é, de certa forma, lento, mas ele é decisivo para este caminho que depois ela vai trilhar, né? Até então, ela vai achar que ela vivia uma vida medíocre e angustiante. E eu me identifico com isso, porque até chegar no canal Paz e Bem, embora eu estivesse dentro do espiritismo, talvez eu não soubesse que essa minha angústia, de alguma forma, ela poderia ser aplacada pela presença da comunidade, por essa produção. E Teresa vai nos lembrar muito isso, porque ela vai se definir, inclusive, por conta do contexto da época, ela vai dizer que ela é mulher e é ruim. Mas este ruim que ela fala é só uma questão de sobrevivência, que muitas vezes nós, nesse mundo que nós vivemos, nós temos que assumir alguns adjetivos, né, para podermos continuar caminhando. Então, hoje em dia, com o feminismo, nós podemos lutar, mas tem várias esferas, e o Mulheres e Mitos está trazendo isso, que a gente ainda tem essas famas, né, controladora, ruim, má, enfim, que vão, ao longo do tempo, o patriarcado construiu e nos atribuiu. Então, essa mulher, ela vai mudar de nome,
e ela vai ter um caminho de eu não sei se eu posso chamar isso de feminismo ou de proto-feminismo, mas é uma projeção da pessoa humana que vale não pelo que ela faz, mas pelo que ela se sobrepõe ao fazer. Então, neste momento, ela vai assumir, sem recalque algum psicológico, o que é ser mulher, é o que está nesse texto. E ela vai se sentir feliz nesta condição de mulher. Ela vai se sentir realizada mesmo com a incompreensão dos homens. Então, neste brevíssimo caminho, mesmo quando Tomás de Aquino fala que a mulher é um homem não realizado, né, a Teresa está lá vivendo sem nenhuma dúvida as suas questões, as suas angústias com aquele tempo. Por exemplo, uma das angústias para nós mulheres é como debater tudo isso. Claro, agora nós temos o canal Paz e Bem, temos outros canais onde a gente pode falar, mas via de regra, nós não conseguimos espaço para discutir essa espiritualidade plural, né? Muitas vezes, então, a gente não consegue caminhar porque os homens não nos ouvem, acham que as nossas colocações são menores, né? O mundo da teologia ainda é bastante fechado, ainda é bastante machista, por isso que também eu tenho procurado trazer teólogas, mulheres que discutem isso, como a própria Cláudia Bingemer e tantas outras que estão por aí. Então, tem um trecho que eu vou ler aqui da Teresa para vocês que diz assim: Senhor de minha alma, tu quando peregrinavas aqui na terra não desprezaste as mulheres, mas favoreceste sempre com muita misericórdia, encontraste nela muito amor e até mais fé que nos homens. De fato, estava entre elas a tua Santíssima Mãe pelos seus méritos e pelo fato de trazermos o seu hábito, merecemos o que deixamos de merecer pelas nossas culpas. No mundo as honravas. Parece-nos, portanto, impossível que não consigamos fazer algo de válido publicamente por ti, que não tenhamos coragem de dizer abertamente algumas verdades, que choremos em segredo e que tu não escute as nossas razões quando te pedimos alguma coisa justa como esta? Eu não creio, Senhor, porque confio na tua bondade e justiça. Sei que tu és um juiz justo e não ages como os juízes do mundo, pelos quais, sendo filhos de Adão e em definitivo todos os homens, não existe virtude de uma mulher que não considerem suspeita. Ó meu rei, chegará o dia em que todos se reconheçam por aquilo que valem. Não falo por mim, porque o mundo já conhece a minha miséria e fico feliz porque seja conhecida em público. Vejo, porém, chegarem os tempos em que não haverá motivos para subestimar espíritos virtuosos e fortes pelo simples fato de que pertençam às mulheres. Então, isso é uma coisa muito linda. Também é uma coisa que me emociona. Eu acho que eu ando bem sensível com as coisas que eu estou vivendo, então me emociona. Então, é o sonho de toda mulher, que Teresa traz dentro de si, que é viver sem esse mundo de contrastes ao nosso redor, que nós possamos ser conscientes como ela era das nossas qualidades, das nossas capacidades, dos nossos carismas. E que nós possamos seguir nos nossos projetos sem sermos barradas o tempo inteiro pela presença masculina que coloca obstáculos para que nós não consigamos fazer as coisas. Que nossas lutas possam ser mais do que lutas para sobreviver, principalmente, né, nas mulheres pobres, negras e periféricas. Está aí o Mauro Lopes com um giro, dando voz para essas mulheres de luta. Então, as lutas que nós enfrentamos hoje, ela é sincera, ela defende a sua angústia, ela defende a sua pequenez diante de Jesus, diante de Deus, ou diante daquilo que na espiritualidade plural desse canal os represente, mas não é uma pequenez da inferioridade. Ela não se acha inferior por isso. Ela só sabe o seu tamanho e sabe pedir que Jesus nos acolha nessa forte consciência de esperança dinâmica, da qual ninguém pode nos fazer desanimar, nos tirar. Nós enfrentamos tudo isso. Esses dias eu estava vendo o vídeo do nascimento do meu único filho. Eu fui uma mãe solo, não tive apoio do pai, né, que não conhece. Então, ali, a gente sente na maternidade, muitas vezes, que pode ser uma maternidade como a minha, biológica ou não, ou na maternidade de outros seres, que eu vou falar aqui de Teresa d'Ávila, a gente sente esta força, esse não ao desânimo. Porque quando a gente
pega aquela criatura, aquele bebê, aquela criança, nós temos essa mulher comprometida, que é Teresa d'Ávila. Então, na medida em que ela anda pelos caminhos do Espírito, e não do Espiritismo, mas do Espírito, ela descobre em Jesus uma sacratíssima humanidade. Para ela, o Jesus é o quê? É amigo, é companheiro. Claro que aqui também é esposo, porque tem essa questão na Igreja Católica, mas para mim, no multiverso espírita, não tem. Mas ela também vai exercer uma maternidade quando ela olha por todas as mulheres. E essa maternidade vai gerando vida ao seu redor. Então, ela vai tendo outros partos, aí é uma concepção minha, não está no texto, com o desejo de gerar novas vidas no Carmelo, nas pequenas comunidades, né? Na comunidade de São José, em Ávila, onde ela vai imitando um colégio apostólico. E daí, tudo isso unido por Jesus de Nazaré na cena. Então, ela se inicia numa nova dimensão, ainda predominantemente de homens. Ela sabe que ela não vai poder subir em púlpitos. Nós, mulheres, sabemos que, dependendo, no Espiritismo não existem púlpitos, mas dependendo da espiritualidade que se abraça, nós não subiremos nunca. Na igreja católica, as pessoas desse multiverso, as mulheres sabem. Mas Teresa d'Ávila tem a força de contestar o mundo. Ela é uma doutora que ela tem palavra. Ela não trai o seu ideal. Ela reconhece ali, naquela mística, a sua força. E com isso a sua credibilidade só aumenta. E quantas mulheres nós vemos aqui? E principalmente na oração, esse caminho de liberdade, esse caminho de amor. E aí isso também está no texto do Frei. Então ela vai repetindo a si mesma, porque nessa repetição de si mesma, na oração, ela vai amando o outro. E isso nos acontece frequentemente. Quanto mais nós rezamos, mais nós amamos, porque nós estamos nessa comunhão, ou nesse matrimônio espiritual. Nessa necessidade de Senhor que transborda as ânsias, num caminho de fraternidade, de sororidade, de solidariedade, dentro das mais diversas estruturas, nós, mulheres, vamos fazendo a nossa reforma criadora e criativa. Aqui ele fala em reformadora e criativa para Teresa, mas acho que somos todas na inclusão, um pouco Teresa. Porque como nós estamos insatisfeitas com esse momento que estamos vivendo, nós não nos lançamos à crítica amarga e estéril, mas nós começamos um movimento de vida aqui nessa comunidade, baseado no alicerce da oração, do axé, da fraternidade e de tantas outras formas de espiritualidade que eu, na minha humildade, não sei aqui falar. Então, nesse aspecto, os homens se veem obrigados a confirmar as nossas intuições, a aprovar esta obra que nós construímos, inclusive aqui. Teresa também é uma escritora, e na sua escrita, ela se vê obrigada, isso também eu me identifico muito, a colocar no papel aquilo que passa no interior das nossas almas. São coisas secretas, mas que a gente faz com muita arte. E nessas obras que ela nos deixa, tem diálogo com os teólogos, tem diálogo de uma mulher de um terceiro milênio. Quando nós lemos as obras dela, nós vemos o valor pedagógico disso. Eu vou procurar algumas. O feminino e o masculino estão lá, mas tem uma mulher que realiza rupturas, porque é uma mulher livre, ela é dinâmica. Ela é realizada nesse seu ser feminino, nessa sua espiritualidade. Ela manifesta essa sua experiência espiritual se fazendo mãe daqueles que estão ao seu entorno. É uma mestra dos espirituais. Quando ela diz, tem outras coisas para dizer que agora não podeis suportar. Quanto isso lembra Jesus para nós, espíritas? Jesus não disse tudo o que poderia, porque ele não poderia nos revelar, porque ainda havia uma grande imaturidade espiritual, psíquica. Então, toda essa dignidade
é que nos mostra que Teresa de Ávila foi uma mulher de palavra, uma mulher fiel, consciente de sua missão, e que não sucumbiu às expectativas que os outros colocaram nela. Não é bom que estejamos sós nessas caminhadas espirituais. Esse, aliás, é um dos motivos de estarmos aqui no canal do Paz e Bem. Então, que nós possamos romper esses muros e muralhas que ainda existem do patriarcado e que nos impedem de céus novos e terras novas. Claro que isso é poético, eu não acredito em céu, mas que nós possamos nos estimular nesse andar com Jesus. E sonhemos juntos o sonho de um mundo de paz e bem. Um beijo grande no Caminhos do Espiritismo. Hoje nós continuamos a estudar o livro de Allan Kardec, O que é o Espiritismo no Mulheres e Mitos. Vem novidade aí. Toda vez que vocês curtem, compartilham e comentam um vídeo nosso, nós aumentamos a nossa resistência aqui contra essa narrativa que se estabelece do capitalismo de vigilância. Então, nós vamos pedir aqui com muita alegria e humildade que curtam, que compartilhem e que possamos estar juntos. Gente, paz e bem, um beijo grande, até a semana que vem.